Em 1995, 9 anos antes de acabar oficialmente o apartheid, 1000 pessoas mudaram de cor. Uma história que mais lembra, segundo os próprios sul-africanos, a dança do camaleão. Entre elas, 702 pessoas colored, ser algo como mulatos, se transformaram em pessoas brancas. 19 brancos se transformaram em mulatos. Um, de origem indiana, se transformou em branco. Outros casos aqui, por exemplo, como 3 chineses que se transformaram em brancos, 50 indianos que se transformaram em mulatos, e a história vai, isso em 1985, até o balanço final da medida do governo então sul-africano, dizendo que nenhum negro se transformou em branco e nenhum branco se transformou em negro, segundo um jornal ainda muito famoso aqui na África do Sul, do dia 21 de março de 86, The Star. E aqui a gente está no Museu do Apartheid, um dos museus mais impactantes que eu já vi na minha vida, aqui com a reprodução de algumas placas que existiam pelas ruas, pelas cidades, pelos shoppings das cidades da África do Sul. E aqui a gente está vendo um dos melhores museus que eu já vi. Eu estou no comecinho dele e o museu já começa muito legal, porque ele dá indistintamente para cada um que entra uma classificação de brancos e não brancos, e você vai seguindo aqui pelo Museu do Apartheid, que fica em Joanesburgo. E é uma história absolutamente emocionante. Depois da primeira fase, depois da oitavas de final da Copa do Mundo, finalmente a gente está conseguindo fazer um pouquinho de turismo, faltando 3 jogos para a Copa. E finalmente a gente está vendo um pouco dessa história absurda, porque isso não foi no século passado, isso não foi na Segunda Guerra, isso foi de 1948 a 1994, um dos piores regimes de segregação racial de todos os tempos, e num país com tantas riquezas, com um povo tão alegre e com um absurdo que não tem palavra. E esse museu, já na sua primeira entrada, nos seus primeiros minutos, já é impactante, né? Eu queria falar um pouco mais de Paraguai em Nova Zelândia, embora não tenha absolutamente do que falar, né? Um jogo insuportável. Aliás, Paraguai e Nova Zelândia não, aquele foi o pior jogo da Copa, mas Paraguai e Japão foi quase isso. E foi um 0-0 chatíssimo, mas o Paraguai teve mais competência para bater pênaltis, e um time que, convenhamos, era para ter uma campanha melhor. Tem um bom ataque mesmo que sem Cabanhas, tem um super valorizado Roque Santa Cruz, mas tem Lucas Barrios, tem Cardoso, tem o Aedo Valdez, e tem um time melhor que o Japão, que também se fechou demais e fez um jogo pavoroso, mas pelo menos foi mais competente. Paraguai, que vai pegar a Espanha, que ainda não é aquela Espanha que a gente imagina, porque o Ninho Torres não tá legal, o Davi Villa disparado o melhor da Espanha, o melhor atacante da Copa, também está muito distante do gol. Ainda eu queria ver mais vezes o Fábricas, queria ver o melhor do Xavi, o Iniesta não teve uma partida tão boa, mas mesmo assim a Espanha mandou num campo e ganhou de Portugal, que só saiu na cabeça erguida, segundo um que segue o meu Twitter, que é falso, gente, o meu perfil do Twitter, Mauro_Bet, é falso, não sou eu. Ele colocou bem, a única pessoa de Portugal que saiu com a cabeça erguida foi o Cristiano Ronaldo, mas a cabeça erguida para olhar a própria imagem no telão. Portugal ficou tão atrás, com tamanho medo, especulou como havia feito no 0-0 com o Brasil, que ficou no 0 e acabou perdendo para a equipe da Espanha, que é muito boa e vai passar pelo Paraguai. Nesses jogos fantásticos em que deveremos ter a lógica em Espanha e Paraguai, deveremos ter o outro jogo sensacional entre Brasil e Holanda, mas a qualidade da zaga brasileira vai fazer a diferença. Vamos ter também outro jogo fabuloso entre Alemanha e Argentina, um pouco mais para a Argentina, embora a Alemanha venha muito bem, melhor do que eu imaginava. E a gente vai ter também o Uruguai, acredito eu, passando até fisicamente pela seleção de Gana. Mas tudo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente se emociona aqui na África do Sul com o sul-africano, pela alegria dele, a gente se emociona por outro lado com esse absurdo que foi o Apartheid e com o Museu do Apartheid.